livro de 2 Reis, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, nós temos o texto aí na tela e vamos assim meditar neste texto. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu no redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não fale sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não fale sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo, passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como carros de guerra, como cavaleiros de Israel. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as suas roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou às margens do Jordão. Bateu na água com o manto e gritou: onde está o Senhor de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Meus amados, como eu disse, há uma palavra profética do Senhor para o seu coração nesta noite dentro deste texto. Mas antes de nós entrarmos propriamente dentro deste episódio, dessa situação aqui que nós lemos agora há pouco, nós vamos falar rapidamente sobre a vida de Elias. Quem era Elias? Elias foi um grande homem de Deus, um grande profeta, e exerceu seu ministério em uma época, meus amados, quando a nação de Israel havia se desviado totalmente dos caminhos do Senhor, aonde essa nação havia abandonado o Senhor para se encurvar diante de outros deuses, adorando a deuses pagãos, adorando outros deuses e até mesmo oferecendo seus filhos como holocausto a estes deuses. E dentro deste contexto é que Elias exerceu o seu ministério. E este homem foi verdadeiramente um grande homem de Deus, foi um grande homem que Deus usou e fez maravilhas extraordinárias através da vida de Elias. Nós conhecemos um dos milagres, uma das grandes obras que Deus realizou através de Elias, que foi naquele grande confronto lá no Monte Carmelo, quando Elias derrotou aqueles 450 profetas de Baal. E em seguida, aquela mulher chamada Jezabel, uma mulher totalmente tomada pelas trevas, uma mulher idólatra, uma mulher totalmente dominada pelo inferno. Essa mulher, então, ela, quando soube que os profetas de
Baal havia sido mortos pelas mãos de Elias. Essa mulher enfurecida, ela quis também matar Elias. E a Bíblia nos conta, meus queridos, que Elias ele sai e ele começa, meus amados, o próprio Deus leva este homem para outro campo, leva ele para o deserto, leva ele para estar longe destes confrontos. E, amados, a Bíblia nos conta que na caminhada em que Elias se encontrava, fugindo de Jezabel, ele vai parar numa caverna, se escondendo desta mulher. E é dentro deste contexto, meus amados, que agora então entra Eliseu neste cenário. Ali naquela caverna, quando Deus então tira Elias daquele lugar, quando Deus arranca ele daquele lugar solitário, naquele lugar onde ele estava se escondendo de Jezabel, Deus então dá a Elias uma ordem, dizendo para ele que ele ungisse Eliseu como seu sucessor. Eliseu seria aquele que iria dar continuidade à obra, o ministério profético. E assim, meus amados, aconteceu. Lá no capítulo 19 do livro de 1 Reis, lá justamente conta, a partir do versículo 19, conta o relato do chamado de Eliseu. Foi ali então, quando Elias, já saindo daquela caverna, seguindo a ordem do Senhor, ele então vai ter com Eliseu, e ali naquele momento é lançado para Eliseu o seu chamado. Deus então chama este homem para ser o sucessor de Elias. Mas no momento, meus amados, que Eliseu recebe esta convocação, ele recebe este chamado, ele estava, a Bíblia nos conta lá em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19, a Bíblia nos conta que ele estava, meus amados, com suas parelhas de gado, ele estava naquele momento trabalhando, ele estava naquele momento cuidando dos seus gados. E quando ele recebeu essa convocação, a Bíblia nos conta, meus queridos, que ele largou tudo. Ele deixou, ele matou todos os seus gados, ele assou a carne, distribuiu com seus amigos, ele acabou com tudo e foi seguir Elias no chamado que Deus havia designado. Ele não deixou absolutamente nada para trás, nada que pudesse impedi-lo de avançar no chamado e no propósito que Deus havia estabelecido. Ele deixou tudo, ele acabou com tudo, ele não deixou que nada ficasse ali como um pretexto para que ele voltasse. Ele tirou todo aquele seu gado, matou, deu para os seus amigos, assou a carne e ele foi seguir o chamado de Deus. E agora, meus amados, dentro do texto que nós acabamos de ler, a Bíblia nos conta que antes que Elias fosse levado pelo Senhor, ele ainda tinha uma missão. E a Bíblia nos conta que ele sai de Gilgal e eles então teriam que passar, ou seja, Elias tinha que passar por Betel. Mas naquele momento não era necessariamente necessário que Eliseu estivesse presente. Por isso então Elias disse: olha, você pode ficar aqui, fique aqui, porque o meu Senhor me mandou ir a Betel, mas você pode ficar aqui. Mas a Bíblia diz, meus amados, que naquele momento, quando Elias fala isso para Eliseu, ele insiste, ele diz: não, eu não vou ficar aqui, eu vou te seguir, eu vou com você. E ele segue o seu caminho. Só, meus amados, que quando eles estão caminhando, lá em Betel, estava ali um grupo de profetas. Esse grupo de profetas que também era liderado por Elias. E este grupo de profetas vem ter com Eliseu e começa a dizer: você sabe que o seu Senhor vai ser levado? Você sabe que hoje mesmo o seu Senhor não vai mais estar com você? Você sabe que o seu Senhor vai sair? E ele simplesmente responde: sim, eu sei, mas não fale sobre isso, ou seja, não me interessa, eu não estou querendo saber, não estou preocupado. E ele continuou no seu propósito. E seguindo novamente, amados, eles caminhando, agora novamente Elias fala para Eliseu: olha, o Senhor me mandou ir até Jericó, mas você pode ficar aqui. E novamente, meus amados, Eliseu, ele insiste. E ele diz: tão certo como vive o meu Senhor, eu não vou te deixar. Eu vou com você, eu vou seguir o caminho com você. E a Bíblia continua nos contando, meus queridos, que enquanto eles estavam caminhando agora ali em Jericó, mais uma vez, o grupo de profetas que ali viviam veio agora de encontro a Eliseu e falam a mesma coisa que os profetas falaram lá em Betel. Você sabe que o seu Senhor será tirado de você? Você sabe que hoje mesmo ele
não vai mais estar com você? E ele novamente continua dizendo as mesmas palavras. Sim, eu sei, mas não fale sobre isso. E assim, meus amados, eles seguiram o caminho. E a Bíblia nos conta, meus amados, no texto que nós lemos, que quando eles param ali na beira, na margem daquele rio Jordão, naquele momento então, Elias, ele arranca do seu manto, toca naquelas águas, e as águas elas se dividem, as águas abrem, e eles atravessam a seco para o lado de lá. E eles vão caminhando, e quando eles vão caminhando, Eliseu então, ali junto, agarrado com Elias vira e diz: olha, me pede o que você quer. Fala para mim o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja tirado, antes que eu seja levado de diante de você. E naquele momento, Eliseu diz: tudo que eu quero é uma porção dobrada do seu espírito. Tudo que eu quero é que essa unção, essa porção do Espírito de Deus sobre a sua vida seja derramado sobre a minha vida, porque eu serei o seu sucessor e eu quero dessa porção sobre a minha vida. E Elias então diz: assim será feito. Quando eu for levado, você receberá. Caso contrário, não. E eles vão seguindo e eles começam a caminhar e andando e conversando. Quando de repente, então, vem aquela carruagem de fogo e leva Elias. Tudo bem, amados? Nós parafraseamos aqui todo este texto. Mas o que na verdade o Espírito de Deus, ele quer falar conosco dentro da vida destes dois homens, mais precisamente na vida de Eliseu? Eliseu é aqui o foco da mensagem. Aonde está, na verdade, a palavra profética que Deus quer trazer para o nosso coração, a exemplo deste texto? Meus amados, como nós relatamos aqui rapidamente do chamado, a convocação de Elias, a primeira coisa, meus amados, que nos chama a atenção, onde o Espírito de Deus, ele quer já inicialmente trazer ao nosso espírito, é que muitas vezes, meus queridos, nós queremos caminhar com Deus, nós até queremos estar dentro dos planos de Deus, dentro dos propósitos de Deus. Se eu começar a perguntar aqui para todos vocês, quem quer caminhar, quem quer estar dentro dos planos de Deus, obviamente, meus amados, todos vocês, todos nós vamos ter uma única palavra, porque todos nós queremos. Isso, meus amados, não é somente uma questão de olharmos dentro do contexto geral de uma vida cristã, mas a nossa alma, o nosso espírito, ele anseia por estar dentro da vontade de Deus, porque para isso nós nascemos. Nós fomos gerados, meus amados, note bem isso, nós fomos gerados para vivermos dentro do plano de Deus, da vontade de Deus. Fiquem atentos, porque Deus vai te levar no profundo com essa reflexão. Todos nós, amados, fomos gerados, eu repito para você, para caminharmos, para vivermos os planos de Deus, os propósitos de Deus. Se não estamos vivendo, se não estamos caminhando, é porque nós estamos em desobediência a Deus. Porque nós não queremos nos submeter ao senhorio de Deus. Então, amados, quando nós nos submetemos ao senhorio de Deus, nós queremos de fato, porque essa é a nossa natureza. Para isso fomos criados, fomos gerados, para nos submetermos ao senhorio de Deus. Mas muitas vezes nós queremos e ansiamos por isso, porque como eu acabei de dizer, a nossa natureza ela se inclina para isso, que nós queremos realmente. Mas muitas vezes, amados, nós estamos tão aprisionados a tantas coisas. Nós queremos estar no centro da vontade de Deus, mas nós não queremos abrir mão daquilo que ainda está no controle das nossas mãos. No caso de Eliseu, quando ele recebeu a convocação, quando ele foi chamado para o ministério, ele estava, meus amados, no campo, cuidando do seu rebanho. A Bíblia diz que ele estava ali com 12 juntas de boi. E ele, meus amados, imediatamente quando ele recebeu aquela convocação, a atitude desse homem, meus amados, foi desfazer daqueles animais. Ele não deixou que aquilo viesse embaraçar a sua caminhada. Irmãos, note bem isso. Ele recebeu essa convocação de uma forma tão tremenda que ele
Imagino eu que quando ele mata ali aqueles animais, aqueles bois, é como se ele estivesse dizendo: eu não vou mais ter tempo, eu não vou mais, essa não é mais a minha vida. Eu não estou mais dentro deste contexto. Eu agora estou indo para uma missão de Deus. Eu não estou mais disponível para esta função, porque agora eu estou totalmente entregue para a vontade do Senhor. E muitas vezes, amados, é isso que nos falta, é estarmos verdadeiramente disponíveis para o Senhor. Talvez, meus amados, quem sabe, se Eliseu ele estivesse caminhando dentro do seu chamado, da sua convocação, mas ele naquele momento ali, ele deixasse talvez alguns bois. Eu não vou matar todos, vou matar apenas a metade. São 12, eu vou deixar apenas 6, ou talvez apenas 4, eu vou deixar esses aqui guardados, eu vou deixar esses aqui, não vou desfazer de todos eles, eu não vou matá-los todos. Mas, amados, aquele homem tinha um propósito, ele tinha um foco. E ele sabia, amados, atenta bem a palavra do Senhor ao seu coração. Não dá para nós caminharmos dentro da vontade de Deus, trazendo conosco, guardando conosco e querendo jogar para debaixo do tapete ou esconder coisas que lá na frente vai nos embaraçar. Tem muitos, meus amados, que foram chamados, que até avançaram na sua caminhada espiritual, até exerceram funções, até foram ungidos para estar realmente dentro de um plano de Deus, mas ao longo da sua caminhada deixou para trás algo, talvez uma junta de bois, vamos aqui colocar, que lá na frente serviu como tropeço para a sua vida, serviu para olhar para trás e voltar para cuidar daquilo que havia deixado para trás. Por isso, meus queridos, Jesus certa vez ele disse que todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dele. Porque, meus queridos, quando nós avançamos, aleluia, quando nós caminhamos dentro do plano de Deus, do propósito de Deus, nós temos que entender, aleluias, e precisamos largar, abrir mão de tudo aquilo que um dia estava no controle das nossas mãos para nos submetermos ao senhorio do Senhor. Aquela junta de bois estava no comando de Eliseu. Ele estava ali, apacentando, cuidando. Mas agora ele estava vivendo dentro de uma outra situação, dentro de um outro contexto. Ele abriu mão de tudo aquilo. E é isso que o Espírito de Deus quer nos chamar a atenção nesta noite. Quantas coisas está nos aprisionando, quantas coisas está nos prendendo. Talvez você tenha recebido tanto chamado de Deus. Quem sabe neste momento o Espírito de Deus está aí te confrontando. Quem sabe você já tem sido confrontado pelo Espírito Santo de Deus já há tempos. Mas você ainda está guardando, você está segurando ainda a sua junta de bois. E que você não quer. Senhor, eu vou contigo, eu vou fazer. Mas eu não vou abrir mão disso e nem daquilo. E não há, meus queridos, como avançarmos dentro do chamado de Deus, se não abrirmos mão daquilo que possa lá na frente nos embaraçar na nossa caminhada. E a outra questão, meus amados, seguindo aqui o texto. Quando Elias agora ali junto com Eliseu, ele ainda tinha que exercer, ele tinha ainda para fazer mais antes de ser levado pelo Senhor. Ele traz aquela palavra para Eliseu. Você pode ficar aqui, você não precisa de ir, pode ficar aqui em Betel. Mas, irmãos, é tão interessante a atitude de Eliseu, que ele foi tão determinado na sua postura, que tudo que ele queria, meus irmãos, é estar ali com aquele homem de Deus. Ele queria caminhar lado a lado com aquele homem de Deus. Ele queria seguir os mesmos passos. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, meus queridos, se você quer ser uma pessoa diferenciada, se você quer ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, caminhe com quem é homem e mulher de Deus. Caminhe, meus queridos, com aqueles que têm a visão de Deus. Caminhe com aqueles que vai acrescentar na sua vida espiritual. Caminhe com aquele que vai trazer acréscimo à sua vida espiritual. Quantas vezes você tem perdido tempo caminhando com pessoas tão vazias, pessoas que não têm nada para te oferecer, pessoas que muitas vezes estão tão desprovida da unção de Deus, da visão de Deus, mas você insiste em caminhar com aquela pessoa e você sabe que aquela pessoa, ela não é uma boa influência, mas você ainda persiste em caminhar nessa direção junto com esta pessoa. Mas naquele momento, meus queridos, ele queria continuar. Ele tinha essa missão, ele foi convocado. Ele queria receber, ele queria ver como que funcionava, ele queria estar ali com aquele grande homem de Deus, aquele profeta Elias. E ele seguiu a caminhada.
Mas, meus amados, por 2 vezes ele foi confrontado. Por 2 vezes os profetas vieram até ele e disseram: você sabe que seu Senhor vai ser levado? Você sabe que o seu Senhor hoje mesmo não vai mais estar com você? Irmãos, e ele foi direto na sua resposta: sim, eu sei, mas não precisa de falar sobre isso. Olha, meus irmãos, você está conseguindo entender o mistério de Deus para as nossas vidas? Quando nós, amados, caminhamos, muitas vezes dentro da nossa caminhada, dentro do propósito de Deus, do chamado de Deus, nós vamos encontrar, meus queridos, ao longo do nosso caminho, muitos que vão tentar se opor, tentar desviar o nosso foco, tentar nos desviar do propósito ao qual Deus está nos levando. E o que mais nós vamos encontrar são até mesmo, meus amados, aqueles que também estão dentro do mesmo caminho. Eram os profetas, eram homens também profetas. A Bíblia diz, meus amados, que os nossos inimigos são os da própria casa. E muitas vezes nós nos enganamos achando que porque estamos dentro do convívio igreja, vamos assim dizer, nada, vai tudo ficar maravilhoso, não vamos ter nenhum impedimento. Mas muitas vezes, amados, Deus até permite para provar a nossa fé e para ver verdadeiramente a motivação do nosso coração. E Deus muitas vezes permite, meus queridos, até mesmo para ver se o nosso coração está mesmo focado no propósito de Deus, no propósito que Ele tem para as nossas vidas. E isso me faz, meus amados, lembrar de Saul. Saul, meus amados, ele era também considerado como homem de Deus. Deus chamava ele de meu servo, era um homem de Deus, um grande rei. Foi o Senhor quem separou Saul para ser rei da nação de Israel. E meus queridos, olha a história deste homem. Olha como que esse homem foi descendo ladeira abaixo por não se submeter ao senhorio de Deus. E posteriormente, meus queridos, olha o que esse homem se tornou na vida de Davi. E foi depois também um grande rei de Israel. Mas antes de Davi sentar no trono, Saul foi um homem que embaraçou grandemente. Um tropeço na vida dele. Mas foi necessário. Davi precisava passar por este processo. Então, meus amados, a história aqui de Eliseu nos mostra, meus queridos, que naquele momento ele não entrou em confronto com aqueles profetas. Ele não debateu, ele não questionou aqueles homens. Ele simplesmente disse: sim, eu sei, mas eu não quero falar sobre este assunto. Não me interessa sobre este assunto. Irmãos, você sabe o que eu aprendo aqui com Eliseu? Nós queremos justificar demais. Nós queremos esclarecer demais. Nós queremos trazer resposta demais. Quando nós somos confrontados, quando nós somos, ao longo da nossa caminhada, quando nós somos confrontados por alguém, nós queremos, meus amados, apressadamente trazer respostas. Porque nós não queremos continuar a nossa caminhada sem antes dar uma resposta. E isso, muitas vezes, meus queridos, atrapalha o processo de Deus na nossa vida. E Eliseu ali, ele estava tão focado no seu chamado, ele estava tão focado no propósito, no seu caminho, daquilo que Deus havia designado para a vida dele, e nada mais importava. Amados, nós precisamos entender isso. Aleluias! A nossa visão, ela tem que estar focada em uma única pessoa, que é Cristo Jesus. É Ele quem está nos convocando, é Ele quem está nos direcionando, é Ele quem está nos levando. E quando neste processo da nossa caminhada somos confrontados, é o silêncio que tem que falar, meus amados, não são as nossas palavras. E outra coisa que o Espírito de Deus me ensina, aqui a exemplo deste homem, quando nós nos calamos, quando nós não confrontamos aqueles que vêm nos confrontar, quando nós falamos com nosso silêncio, meus queridos, isso nos mostra que nós estamos nos submetendo em humildade diante do Senhor. Porque todas as vezes que nós queremos revidar aos confrontos, quando nós queremos trazer uma resposta para o confronto que nos vem, isso nos mostra, meus amados, o nosso lado vaidoso, o nosso lado
de altivez, o nosso lado que quer estar por cima e nunca por baixo. Eliseu podia simplesmente ter confrontado aqueles profetas. Ele poderia até mesmo ter trazido uma palavra ali, olha, sim, eu sei, mas eu estou caminhando, eu vou ser o sucessor dele. Enfim, ele poderia ter argumentado de várias maneiras com aqueles profetas, mas ele tinha um propósito, ele tinha um alvo, ele tinha um foco. Meus queridos, quando você perde o seu alvo, quando você perde o seu foco, você fica sem direção. E tem muitos hoje que estão vivendo desta maneira, sem direção. Tem crentes hoje, meus amados, que eles estão andando, tateando porque eles não têm mais visão. Eles não têm mais a visão que direciona, que encaminha, que aponta, porque passou tanto tempo querendo se justificar, tanto tempo olhando para os confrontos, olhando para os homens, olhando para o que está na sua volta. Ele ficou estagnado, está andando, mas andando na escuridão, tateando. E não é este o propósito de Deus para com as nossas vidas. E novamente, o Espírito de Deus manda falar ao seu coração. Não queira justificar os confrontos. Quando eles vierem na sua caminhada, não pare para justificar, não pare, meus queridos, para dar uma resposta. O homem, ele quer receber uma resposta. Todos querem uma resposta. Faz parte da nossa natureza, né? A nossa curiosidade, a nossa carne quer entender por que fulano isso ou aquilo, por que isso, por que daquilo. Mas, meus amados, quando nós estamos dentro de um propósito de Deus, todo o nosso foco é direcionado somente em Deus. Quando Neemias estava ali construindo os muros de Jerusalém, quando ele estava ali reconstruindo aqueles muros, a Bíblia nos conta, meus amados, que ele encontrou vários opositores. E dentro daqueles opositores, houve um momento em que ele estava lá em cima construindo aquele muro. E um daqueles seus opositores o chamou para descer, o chamou para tentar armar uma armadilha contra ele. Você sabe qual foi a resposta que ele trouxe? Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer daqui. Quando nós estamos caminhando, meus queridos, dentro de um propósito, quando a nossa vida ela é levada dentro do propósito de Deus, aleluia, nós não nos importamos com os confrontos. Este homem, Eliseu, ele estava bem entendido disso. E é isso que o Espírito de Deus, ele quer falar comigo e com você nesta noite. Nós estamos entrando em um novo ano, meus queridos. E neste novo ano, muitos confrontos nós vamos encontrar ao longo da nossa caminhada. A Igreja de Cristo Jesus está vivendo seus últimos momentos na terra. Aleluias! Guarda isso no seu coração, irmãos. Nós estamos vivendo os nossos últimos momentos aqui na terra. E nesses últimos momentos que estamos vivendo aqui, meus queridos, Deus está nos levando para missão, para caminhos, para propósitos extraordinários. E dentro destes propósitos do Senhor, deste caminho que o Senhor está nos levando, nós vamos encontrar muitos opositores, nós vamos encontrar muitos que vai se opor, que vai querer de todas as maneiras receber uma resposta, que vai nos aprisionar, que vai nos encurralar, querer uma resposta. Mas nós precisamos manter o nosso foco, manter a nossa visão no Senhor. E assim, concluindo o texto, Eliseu continua a sua caminhada com seu mestre. E quando chega ali, eita glória, na margem do Rio Jordão, a Bíblia nos conta, meus queridos, que quando eles chegaram ali, Eliseu, atento, irmãos, olha que coisa. Quando nós estamos verdadeiramente ligados, caminhando em sintonia com o céu, nada, meus amados, nada foge ao nosso foco. Nós podemos até balançar, titubear, mas nós nos mantemos em conexão com o céu. E Eliseu ali, ele estava conectado a cada passo do seu mestre, a cada passo de Elias, ele estava ali observando. E quando eles chegam ali à margem do Rio Jordão, quando Elias tira ali o seu manto e toca naquelas águas, elas se dividem, elas se abrem, eles atravessam ali a seco. A Bíblia diz, meus amados, que quando eles atravessam do outro lado, voltando um pouco aqui, quando eles estavam ali na beirada daquele rio, a Bíblia diz que havia 50 profetas que estavam observando. Fiquem ligados, irmãos. Eles na beira daquele rio, Elias arranca do seu manto para tocar naquelas águas, mas havia 50 profetas que estavam ali observando o que eles estavam fazendo. Sabe o que Deus também aqui me faz entender, meus queridos?
Tem muitos que estão nos observando. Tem muitos que estão te observando. Paulo, ele deixou isso registrado. Ele falou isso certa vez. E nós somos a carta lida por todos os homens. Nós, todos os dias, nós somos observados nas nossas atitudes, no nosso procedimento. Não tem como, a Bíblia nos diz, o nosso amado Senhor Jesus Cristo diz, que não tem como você esconder a sua luz debaixo da cama. Você coloca ela no alto para que venha iluminar toda a casa. Porque nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz que ilumina nas trevas que é este mundo que estamos vivendo. Nós estamos sendo observados, meu querido, minha querida, ouça bem isso. Não vem com essa palavrinha de dizer ninguém tem nada com a sua vida. Tem sim, meus queridos. Não na questão de querer dominar a sua vida, não é dentro dessa questão. As pessoas, elas têm a ver sim, porque elas vão te olhar pelo seu procedimento, o seu testemunho, a sua vida com Deus. Porque próprio Jesus diz que nós somos a luz que ilumina nas trevas, para que os homens vejam a nossa luz e se convertam a Ele. Por isso nós somos observados. E muitas vezes nós queremos pregar com palavras, quando na verdade não conseguimos pregar nem com testemunho. Você sabia que a maior mensagem, a mensagem mais impactante, a mensagem que mais estremece o coração do homem é a mensagem do testemunho? Foi o que aconteceu depois, posteriormente, na vida de Eliseu. Este homem aqui da história. A Bíblia nos conta, meus queridos, no capítulo mais à frente, que ele estava passando por uma cidade de Samaria, e uma mulher olhava para ele e falou com seu esposo: vejo que este homem é um santo homem de Deus. Vamos preparar para ele um quartinho, colocar ali uma cama, preparar ali uma mesinha com uma garrafa de água, para quando ele vier por aqui, ele tem este quarto para dormir. Irmãos, não foi Eliseu que declarou para aquela mulher que ele era um homem de Deus. Ele não andou com uma plaquinha dizendo: eu sou profeta, eu sou sucessor, eu estou aqui no lugar de Elias, eu sou homem de Deus. Não, meus amados, aquela mulher ela viu na vida de Eliseu. Vejo que este é um santo homem de Deus. Tem muitas pessoas querendo se autopromover, tem muitas pessoas vivendo de estardalhaços, porque elas não conseguem viver fora dos holofotes, elas não conseguem viver longe dos aplausos, elas não conseguem viver longe da bajulação. Meus amados, fiquem atentos. O seu testemunho é que precisa ser vivenciado. É o nosso procedimento, é a nossa maneira de viver com Deus. É que vai falar, é que vai anunciar quem somos, é a nossa identidade. Os homens vão saber quem nós somos, não é pelo muito falar. Jesus, ele está falando conosco nesta noite. A Bíblia diz que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. E nós temos que entender isso, meus amados. Talvez você está falando demais, mas testemunhando de tão pouco. E as suas palavras, ela não têm peso, porque o seu testemunho, a sua vida não condiz com as suas palavras. Não há coerência, não há nenhuma coerência com a sua fala e a sua maneira de viver. Você vive dando escândalos. E eu volto a dizer para você, somos uma carta lida, como Paulo deixou escrito. E aqueles 50 profetas, eles estavam observando a atitude de Elias e Eliseu. Talvez eles não estivessem entendendo nada do que estava acontecendo. Como talvez, meus queridos, você está caminhando como Eliseu, dentro de um processo, dentro do chamado de Deus, focando em tudo aquilo que eu já descrevi aqui para você. E talvez tem pessoas que estão olhando para você, não está entendendo nada do seu procedimento, da maneira como que você vai. Não importa se você está seguindo o caminho certo, o propósito de Deus. Não queira se justificar de nenhuma resposta, porque a sua própria vida trará resposta a todos estes que questionar. E ali então, a Bíblia continua dizendo que eles atravessam para o lado de lá, com os pés enxutos, e eles vão caminhando. E nesse caminhar, meus amados, eles vão conversando. Talvez naquela conversa, Eliseu estivesse ali querendo até saber mais do ministério de Elias. Porque quando nós caminhamos com homem de Deus, com mulher de Deus, irmãos, nós queremos saber mais. Não tem coisa melhor do que você sentar na mesa com mulher de Deus, com homem de Deus. Isso traz edificação, crescimento para nós.
não são conversas balelas, não são conversas jogadas ao léu, não são conversas desperdiçadas. Irmãos, quando nós nos assentamos com mulher de Deus, com homem de Deus, não fica uma palavra que é jogada fora, toda ela é aproveitada. E talvez ali Eliseu quisesse saber mais do ministério. E naquele momento, meus amados, por isso que eu estou fazendo essa conjectura aqui, porque dentro daquela conversa a Bíblia diz que Elias agora vira para Eliseu e diz: olha, me pede, o que você quer que eu faça? Antes que eu seja tirado de você, o que você quer que eu faça? Quantas coisas ele poderia pedir? Mas, irmãos, quando nós estamos focados em Cristo, quando o nosso alvo, o nosso propósito é o Senhor, nós só temos um único desejo no nosso coração: é sermos cheios do Espírito de Deus. É sermos cheios do Espírito de Deus. Aleluias! Essa tem sido todos os dias a minha oração ao Senhor. Pai, eu não te peço ouro, eu não te peço prata, mas eu te peço a porção dobrada do Senhor. Eu te peço ser cheia do teu Espírito. Porque, irmãos, não faz nenhum sentido a nossa vida com Deus se ela não for cheia da presença do Senhor. O que adianta termos o carro mais bonito do ano na nossa garagem? O que adianta termos a roupa mais linda? Temos os melhores adornos. O que adianta termos uma vida farta, a mesa farta, mas sermos tão vazios espiritualmente, como muitos estão vivendo hoje? Quantos hoje, meus queridos, estão dentro deste contexto, mas estão tão vazios de Deus, tão desprovidos, não são de Deus? E Eliseu não perdeu a oportunidade, porque ele queria, era uma porção dobrada, e havia na vida de Elias. E a Bíblia conta, meus queridos, ele recebeu dessa porção. Quando eles caminhavam, naquele momento, então desceu a carruagem. Aleluia! E naquele momento, de uma forma tão gloriosa, etalabaçu de canto de mistério, Elias foi arrebatado aos céus. E naquele instante, Eliseu olha para o céu e ele vê ali seu mestre sendo levado. Ele rasga as suas vestes. Este ato de rasgar as suas vestes foi um ato de humilhação. É como se Eliseu estivesse dizendo: eu estou me rasgando, eu estou me derramando, eu estou me prostrando para o Senhor. Aleluias! Certa vez, meus amados, foi esta palavra que o Senhor, que o nosso Deus trouxe para a nação de Israel, aquele povo rebelde, a nação de Judá, a nação de Israel. Foi quando o Senhor disse: rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Mas aquele momento ali de Eliseu, ele estava se rasgando perante o Senhor. Ele viu a majestade descer, ele viu a glória de Deus descer e levar, aleluias, Elias no meio daquela glória toda. É como se ele dissesse: eu quero isso. Irmãos, não existe riqueza maior, não existe coisa mais gloriosa do que isso, do que presenciar da glória de Deus, do que sermos instrumento de Deus, do que vivermos para Ele, do que sermos dele. Aleluias! Quantos estão levantando bandeiras e mais bandeiras? Briga pelo reino de Cristo, briga pelo reino do Senhor, briga para ser mais e ter mais de Deus. Essa deve ser a nossa luta constante. E agora, meus queridos, Eliseu, ele pega aquele manto de Elias e caiu. Ele segura fortemente e ele grita: onde está o Deus de Elias? É como se ele estivesse dizendo: Deus de Elias, tu és o meu Deus, onde tu estás? E ele toca naquelas águas, da mesma maneira que fez o seu mestre, ele faz, aleluias, e as águas se dividem, e ele atravessa com seus pés a seco. E a partir de então, meus queridos, esse homem começou a viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Como eu declarei aqui agora há pouco na história ali daquela mulher tsunamita, ele se tornou verdadeiramente um grande homem de Deus. E boa parte dos milagres que Eliseu operou foram iguais ao que Elias havia operado antes. Busque caminhar, meus queridos, dentro dos planos de Deus, do propósito de Deus. Busque se encher do Espírito de Deus. Este novo ano, quantos fazem ali uma listagem, né? Para o próximo ano eu quero isso, vou fazer isso. Coloque como propósito da sua vida buscar ser mais cheio de Deus.
Alabassuricanto de calabassubia. Eu tenho falado desde que começamos essa live. E eu não sei por que eu estou falando tanto isso e não é novidade para ninguém. Porque nós estamos caminhando para isto. Irmãos, nós vamos enfrentar coisas terríveis para o próximo ano e outros e mais que virão. Porque, como eu disse, nós estamos vivendo nossos últimos momentos. E se nós não buscarmos esse enchimento do Espírito de Deus, se nós não buscarmos cada vez mais dessa porção, nós não vamos resistir. E eu encerro dizendo para você, para de ficar se justificando. Para de querer justificar os confrontos que vier diante de você. Segue no seu propósito com Deus. E Deus te justificará diante dos homens. E Deus nos abençoe nesta palavra. Amém? Senhor, obrigada, Pai, por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Complete-a, Senhor, ao coração da tua igreja nesta hora. Que a tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém.